Como assim tu ainda não segue a playlist de trap do canal? Link na descrição. Minha vida sempre foi um pouco caótica, né? Sempre foi um caos na minha família, assim, na relação. Sempre foi caos na rua, sempre foi um caos no meu cotidiano em si. Várias histórias que me trazem essa lembrança caótica que eu falei, mano, nós já vive um caos, né? E caos é o princípio de tudo, então é isso aí mesmo. É o início de tudo, é o início do que tá por vir, o que vai acontecer, dependendo da sua dificuldade, dos seus atritos, seja qual for. O caos é o início de tudo, é assim que a gente começa. Com essa frase que parece uma contradição absurda, como algo conturbado que representa a diversidade na vida de alguém, e na verdade, em qualquer âmbito, pode representar o início de alguma coisa. Caos enquanto projeto é nada mais nada menos que a vida do Alê. Eu tenho essa visão que o primeiro álbum de um artista, que ele coloca um conceito, é muito pra falar sobre seus problemas e superação, que ele teve pra chegar nessa posição de sucesso, numa posição estável, ou simplesmente, sem problemas e de paz. Paz e caos são completamente diferentes, mas tem como chegar numa paz sem antes do caos? Você dá valor de verdade pro que você tem, se não tiver um problema, uma dificuldade anterior, é bem difícil, e é sobre isso que é caos, sobre essa tempestade que foi essa vida do Alê, antes dele chegar nesse lugar que tá agora, e isso é muito bem representado em música, é muito bem representado em arte, e o que é melhor pra gente começar tudo isso, se não falando de alguns dias, antes de tudo. Fome skunk e a noite passada tem olhares todo canto, atividade é Porsche, tô pelo fim, 29 de fevereiro de 2024. Esse foi o dia que Antes do Caos lançou, o que é irônico, porque muita gente não esperava por esse projeto, esperava o próprio Caos, o primeiro álbum de fato. Só que o que a gente recebeu de verdade foi uma mixtape, que claramente faz referência a Days Before Rodeo do Travis Scott, ou Um Dia Antes do Rodeio, que é uma mixtape lançada antes de Rodeo, o primeiro álbum oficial do Travis Scott. Mas a história dessa mixtape, na verdade, vai muito mais do que uma pura referência ao álbum do Travis Scott. Na verdade, ela surge de forma engraçada. Então, Dias Antes do Caos era pra ser o caos, só que eu tava um belo dia com meu amigo maconheiro Clisma, e aí a gente teve uma ideia, mano. Na verdade era a ideia do álbum dele, ia lançar Dias Antes do CHTC. Aí ele falou, mano, por que você não lança Dias Antes do Caos, depois lança o Caos? Esse projeto surge do nada, mais ou menos. É tipo um tapa-buraco, e exatamente por isso que ele é tão incrível pra mim. Tem noção que o Alê, ele fez uma mixtape que tecnicamente nem era pra existir, e fez esse projeto virar um dos mais originais do ano, tanto que pra muita gente, se isso fosse um álbum, poderia facilmente competir para um dos melhores álbuns do ano. E o Alê fez brincando de um prelúdio, um projeto que facilmente virou um clássico. Diante do Caos, literalmente, é um surf no trap. Cada música que você escuta é uma wave diferente, e é complicado explicar pra alguém que nunca ouviu. Então... Ok, porra, não corta minha vibe, foda-se. O scrap enquanto eu conto as notas, e ela faz o squash. Duas cavalonas no colinho do meu mano D. Ai meu Deus, otário nunca fechou. Junto com o Leo eu sempre dei aula. Diante do Caos, é tudo que um projeto de trap deveria ser, tirando a parte do conceito, já que, logicamente, as músicas não seguem inteiramente porque é uma mixtape, mas ainda assim, elas logicamente fazem parte de uma coisa só. Se isso aqui se chamasse álbum, eu sinceramente falaria que álbum foda. O Alê só se provou aqui, provou que ele tem muito talento, e a mixtape, apesar de não ter um conceito, a não ser a ligação dela com o álbum, ela vem muito pra falar sobre sua realidade, pra falar sobre sua mãe, sobre seus manos que se foram. É o Alê da forma mais vulnerável possível aqui. A última música do álbum é exatamente isso. É a parte mais vulnerável do Alê enquanto artista. E o projeto é lindo. Como ele diz, é o final do caos. Mas apenas antes desse acontecimento, porque o verdadeiro caos ainda tá por vir. A vida me deu irmão de alma, tipo mais do que sangue. Tava o meu mano B, o meu mano D. Nós dá aula de flow. Tentaram me derrubar. Esse projeto, o Caos, ele começa de uma forma bem específica. O LZ da 7, ele vai narrando nossa história e começa cantando a visão do Alê sobre a vida e como tentaram derrubar ele, como as pessoas não queriam ver ele vencer. Só que essas pessoas acham que só a mãe deles criaram filhos malandros. Parafraseando totalmente o Alê aqui, essa introdução expressa muito a fé do Alê também, já que faz referência ao Zé Malandro, ou o Zé Pilintra, que é considerado como o próprio nome, o orixá da malandragem ou da traquinagem. Essa intro vai se ligar muito ao conceito
conceito do projeto e as músicas futuras. Então, dá uma atenção mais pra ela. Mas enfim, é aqui que tudo começa. Eu gosto de como essa primeira música do Ale, ele não apresenta o caos dele, mas o exato momento que a vida dele tá. As primeiras palavras dele no projeto é: tô vivendo no tempo do ouro. E o que ele aborda em Tempo do Ouro é sua realidade atual, suas conquistas, e como a música, não ironicamente, trouxe ouro pra vida dele, como essa vida de um trapstar é foda, e ele não se priva dessas vivências. Agora, ele pode tudo, e isso é muito trap. O trap virou um movimento muito de ostentação, mas não é ostentação sem motivo aqui, e a gente vai falar sobre isso. Mas um ponto a se notar nesse som é a musicalidade. Esse álbum transborda isso. O projeto tá sendo comparado muito com outros da cena, inclusive, que lançaram nesse ano, uma coisa que eu não acho tão saudável assim. Literalmente tá todo mundo falando sobre isso, mas o álbum não tem nenhuma semana ainda. Porém, o Ale explora muitas musicalidades aqui. A música, inclusive, tem uma ponte foda pra uma transição de beat, que eu espero muito que você tenha escutado pela primeira vez com fone, porque o bagulho arrepia. Eu acho que falta isso em artistas aqui no Brasil, brincar com essa estrutura da música, sabe? Se permitir enquanto sonoridade. E vocês vão ver que o Ale, ele vai fazer muito isso aqui. Tô vivendo num tempo do ouro e eu forro meu traje. E eu faço tudo por mim. Tá, quer realmente entender o que é caos? É passado de um vilão. Você vai entender do que esse projeto se trata. Porque esse som fala muito sobre o passado do Ale, ou como o título da música fala, o passado de um vilão. Essa música nem refrão tem, já começa por aí. É pedrada, atrás de pedrada, e fala muito sobre o início do Ale, não enquanto artista, mas enquanto ser humano. Uma história que se encaixa na realidade de muitos. Um mano pobre, tentando vencer na vida de todo jeito. Até ser jogador de futebol, já tentou. Realidade pra muitos que vem da favela, e que na teoria é a única forma de vencer. Visão errada, completamente, mas tenta fazer uma pessoa que vem dessa realidade enxergar isso. A vida real é completamente diferente, e o Ale, ele fala sobre o mano que seguiu seu sonho e simplesmente tá tentando vencer, deixando a casa da mãe, indo pra uma realidade completamente desconhecida. E o caos, eu escolhi esse nome mais porque minha vida sempre foi um pouco caótica, né? Sempre foi um caos na minha família, assim, minha relação, sempre foi caos na rua, sempre foi um caos no meu cotidiano em si, minha relação com a polícia, várias histórias que me trazem essa lembrança caótica que eu falei, mano, não faz outro sentido se meu álbum não chamar Caos. Minha mãe foi mãe e pai, por isso dói demais, foi atrás do sonho. Ion, que parece uma pura música de vibe, mas vem como mais ou menos um alívio no meio desse caos, que é contada na história do Ale. Ele reforça a visão da vida do trap, que ele tá vivendo agora, que é sexo e festas, e o cuidado com as pessoas ao redor o tempo todo. Mas como isso também tem um preço, como ele falou na música O Passado do Vilão, seu estado, ele teve que largar isso pra trás, e ele se entorpece pra esquecer essas coisas, e pessoas que ele deixou lá, mas é difícil. São escolhas. Aqui é colocado muito em xeque, o tempo todo na tua cara, sabe? E a musicalidade, mano, é absurda. O Ale vem numa vibe pura R&B, mas num beat, com 808 muito estourado, que traz uma vibe única pra track. E sério, a gente precisa falar mais do Dallas aqui, porque o que esse mano fez em questão de produção agregou completamente. Para o mandado, tentaram vir cortar minha hora. Saí do meu estado só pra vir aumentar. Vilão de love. Herança faz parte de uma sequência. Parece que o Ale, ele quis abordar assuntos próximos aqui, e essa necessidade de se afirmar enquanto jovem preto periférico e que tá tentando vencer na vida em meio ao caos é muito clara, mas definitivamente entendível aqui, porque se você escuta o Ale cantando sobre esse tipo de coisa e se identifica, o álbum cria uma camada completamente diferente, porque ele canta o assunto não de forma básica. Aquela necessidade da ostentação é muita coisa que vem da cultura trap, mas tem motivos. Falando desse contexto aqui, o Ale até aborda, nessas primeiras músicas dele, sobre como quem vem de onde ele vem não costuma vencer seu esforço. Então, falar de ouro, dinheiro, falar que compra tudo o que quiser e dá tudo o que quiser pra mãe dele hoje em dia, isso não é tão ostentação assim, é mais uma prova de chegar onde conseguiu, mesmo que isso seja só o começo, porque isso não é herança. O Ale até brinca nessa música, e até xinga o próprio pai dele, porque essa é a única herança que ele deixou, um ensinamento de o que não virá. Então, entende que quando ele fala em disco de platina, que é aquele neguinho sem cultura e sem ética, tem a cara estampada no flyer, não é só ostentar. Quando ele diz isso, é uma autoafirmação pra quem escuta e se identifica com isso, de quem quer chegar aí, ou em algo parecido, apesar de toda a diversidade. Levantando império, levando isso a sério, sem pisar no outro, igual meu pai. Até errando, esse fila da puta me ensina.
Que aquele neguinho sem cultura e sem ética, uma cara estampada no... Outra coisa que eu gosto nesse projeto é que ele não deixa de ser um álbum de trap. Você quer trap de verdade? Aqui você vai ter. Apesar de o Ale brincar com todo tipo de flow que você pode imaginar, mas música pra bater cabeça, música unicamente pra falar sobre vivência, vai ter muito. Só que, mesmo nessas faixas, que parece que ele não tá falando muita coisa, se você prestar atenção, ali no meio, ainda tem o conceito Amor e Ódio, Alpinista Social, Carolina e Party, onde tem essa vivência do pure trap, onde fala de amor, sexo, drogas, dinheiro e enfim. Ainda assim, fala sobre como se não deve confiar nas pessoas, nas grupos, porque as pessoas que estão ao teu redor podem te trair e trazer um caos pra sua vida. Isso num puro bate-cabeça que é muito foda. Sexy money, double cup. Pode deixar que acontece. Yes, vamos, perco tempo com esses broke boy, eu só fodo minha lady. Mama, E parece que o álbum, ele vai se perdendo enquanto conceito. Ele começa falando sobre coisas que na teoria não fazem parte do álbum, depois de Amor e Ódio. Então ele teria dado uma pausa nessas mensagens e começado essa vivência do puro trap. Eu vi muita gente comentando que isso não faz sentido e é por isso que o projeto se perde, mas é aí que tá, porque isso faz parte do conceito. O caos é a vida do Ale. Então, a cronologia é tudo que ele teve que passar pra poder chegar aí nessa vivência do trap, do que ele tá vivendo hoje. Entende? É por isso que ele passa essa fase, mas é o Ale. Não tinha como ele não falar de amor no projeto, como a própria Stress e a Última Paz. coletando mais peixe, onda da droga. Desce como se fosse Playboy. Mas, durante o álbum todo, ele fala sobre confiança, sobre as pessoas que tentaram fazer mal a ele. Inclusive na intro, é muito falado sobre isso. Uma clara referência ao caos que a vida do Ale foi durante sua última gravadora, e como ele passou por toda essa fase da melhor forma. É por isso que na capa do projeto, ele usa um terno, uma forma de mostrar que você pode passar pelo caos, de qualquer forma que seja, qualquer que seja ele, seja os perrengues da vida, seja a dificuldade financeira, seja até mesmo alguém tentando te atrasar. Que eu quero apresentar um pouco mais de elegância, tanto na situação onde eu tô ali, né? Tipo, que tem um sofá pegando fogo e tal. E mostrar que em meio ao caos, a gente tem que se manter tranquilo e resiliente, tá ligado? Independente dessa dificuldade dos seus atritos, seja qual for. Você pode passar por tudo isso, e de uma forma até, entre aspas, elegante, não ligando muito pra nada, porque tudo isso é uma fase. O caos, sendo o início de tudo, é somente uma fase, porque ele passa. Fala aí, eu sou o Vitruviano e esse foi mais um vídeo do meu canal. Se você curtiu o conteúdo, não esquece do like, inscrição e um comentário pra me ajudar no algoritmo. Se quiser divulgar sua música aqui, todos os meus contatos vão estar aí na descrição. Muito obrigado por me ouvir até aqui e até a próxima.